E aí, gente, beleza? Bruno Gafanhoto aqui. Bom, esse vídeo não é sobre bateria especificamente. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre o meu processo para eu poder fazer mestrado em jazz nos Estados Unidos. Isso é uma das coisas que mais me perguntam, eu vou tentar contar um pouquinho nesse vídeo. Bom, primeira coisa, para quem não sabe, eu fiz mestrado em jazz nos Estados Unidos de 2011 a 2013, numa cidade chamada Louisville, no Kentucky. A Universidade de Louisville abriga o programa de jazz do Jamie Abersold. Jamie Abersold é um super educador de jazz, tem uma sequência de play-alongs gigantesca e, enfim, o Jamie Abersold Jazz Program me deu uma bolsa para eu poder fazer mestrado em jazz de agosto de 2011 a maio de 2013. E para eu contar um pouquinho como é que foi para eu chegar lá, eu preciso contar um pouquinho, alguns meses antes da ida, para vocês poderem entenderem todo o processo, entenderem então todas as dicas que eu vou dar para vocês. Bom, eu toco bateria desde os 10 anos e eu entrei na UNB, Universidade de Brasília, na graduação em música, aos 17. Foi lá que eu fui apresentado jazz, na verdade. Até então não sabia muito bem o que era jazz e com 17 anos foi que eu fui apresentado jazz. E eu fiquei durante a universidade inteira estudando bastante e fazendo todas as matérias de prática de conjunto em jazz da universidade. E o que acontece? No último semestre da minha graduação, um professor de uma universidade de Cincinnati, se liga, é outra cidade, de Cincinnati, foi para Brasília para poder fazer um workshop durante 2 semanas. E eu fiquei muito próximo desse cara, desse professor, a gente fez jam junto, a gente tocou junto, eu ajudei ele em algumas coisas. E no final dessas 2 semanas ele me chamou no canto e falou assim: Bruno, queria te convidar para poder fazer mestrado na minha universidade, Universidade de Cincinnati, decora esse nome. Eu queria te chamar para fazer mestrado na minha universidade. Eu não posso te garantir, né, porque existe uma prova, etc. Eu não posso te garantir nem bolsa, nem nada, mas eu quero muito que você vá fazer a prova e eu te garanto que eu vou ser uma das pessoas que vai estar lá lutando por você. Por que eu tô contando isso? Porque, cara, eu não achava até então que eu tinha nível para poder fazer mestrado em jazz nos Estados Unidos. Eu estudava bastante jazz, mas eu tinha um sonho de ir para fazer mestrado nos Estados Unidos, mas não era algo que eu, sinceramente, iria batalhar por naquele momento. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha nível. E precisou esse cara que se chama Phil DeGreg, tenho um carinho enorme por ele, me convidar para ir para Cincinnati para acontecer tudo o que aconteceu na minha vida. Que foi o quê? Eu fui, então, fazer a prova em Cincinnati. Mas eu pensei, já que eu vou ficar aqui uma semana, vou aproveitar e fazer prova nessa cidade vizinha aqui, que se chama Louisville. Eu já tinha feito um workshop de bateria com o professor da Universidade de Louisville. Louisville era 2 horas de Cincinnati, eu sabia que era uma universidade maravilhosa, eu falei, sabe de uma coisa? Vou fazer prova lá então. Mas, teoricamente, na minha cabeça, nem era o lugar que eu iria, que estava certo de eu ir, porque eu achava que eu iria para Cincinnati, que foi o lugar onde me convidaram. Pois bem, fiz a prova então em Cincinnati, fiz a prova em Louisville, e já eu conto como é que foram essas provas. Mas olha o que aconteceu no final. A bolsa que me ofereceram em Louisville foi muito maior do que a bolsa que me ofereceram em Cincinnati. Então eu acabei escolhendo indo para Louisville, até porque também eu adorava o professor de bateria de lá, é uma ótima universidade, acabou sendo didaticamente também a melhor opção para mim. Porém, olha que louco, eu só fui cair em Louisville porque um cara me convidou para fazer mestrado na universidade vizinha. E por que eu estou contando tudo isso? Porque esse vídeo é para encorajar vocês que querem estudar fora. Muita gente me pergunta, fala, pô, Bruno, mas caraca, o que eu faço? É muito difícil e tal, não sei o que, blá, blá. E eu falo, gente, está mais próximo, é mais possível do que vocês imaginam. E eu aconselho, então, vocês a fazerem esses passos aqui. O primeiro passo é, obviamente, estudar jazz. Por quê? Porque, obviamente, na prova vão cobrar que você tenha um bom nível no jazz. Como é que é essa prova? Muda um pouco de universidade para universidade, mas de modo geral você tem que tocar um solo, uma peça à primeira vista, uma leitura à primeira vista, e você tem que tocar alguns standards com os professores, que é a parte mais legal, dentro de alguns critérios. Ou seja, eu lembro que tinha um fast swing, que é um jazz rápido, um jazz em 3, um blues, um latino, uma balada com vassourinha, enfim.
E essa era a parte mais legal, inclusive. Eu lembro o cara perfeitamente, deu fora da sala, nervoso pra cacete. E quando você entra, os professores estavam todos sorridentes e falaram, cara, beleza, bora tocar. A prova é tocar com os caras. Eu lembro de eu tocando, me divertindo pra cacete e pensando, cara, se eu não passar, pelo menos eu tive essa experiência legal de tocar com os caras. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Cara, estuda bastante jazz, especialmente essa linguagem tradicional. Eles não estão, de modo geral, preocupados se você é um grande virtuoso ou não. Eles estão preocupados se você conhece a linguagem do jazz e se você tem um nível para poder se aprofundar mais ainda. E para nós bateristas, se liga nessa dica de ouro. Especialmente estudem repertório. Repertório, porque eles não querem só que você toque jazz swing, eles querem que você toque o jazz swing, forma blues, e você conheça os standards mais conhecidos dentro desse universo. Eles podem te perguntar sobre isso. Então, primeiro passo é estudar bastante jazz e estudar bastante repertório. Qual é o segundo passo que eu falo para vocês estudarem e investirem? Estudem inglês. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a prova e a entrevista, se você sabe falar inglês, você obviamente vai mandar muito melhor, e essa entrevista é muito importante para a questão da bolsa. Eles perguntam muito sobre, enfim, sua personalidade, seus objetivos, etc. E essa é como se fosse uma entrevista de trabalho mesmo, sabe? E essa, obviamente, você ir bem nessa entrevista vai ser crucial para você ganhar mais bolsa ou menos bolsa. Então, aprenda inglês por conta disso. Mas, obviamente, também porque você precisa passar em um teste de proficiência em inglês, que você só pode entrar na universidade se você passar nessas provas. Essas provas, o TOEFL, que foi o que eu fiz, se não me engano, é de 0 a 120, e eles têm uma nota mínima, cada universidade tem uma nota mínima para você passar. Eu já nem lembro mais qual que era a minha, mas, enfim, eu tive que estudar para poder passar nessa prova. Você pode passar em tudo da música, etc. Se você não passar na prova de proficiência em inglês, esquece, você não vai entrar na universidade. Então, a segunda coisa é estude inglês. E a terceira coisa, gente, é o que eu acho que as pessoas menos fazem e é uma das coisas cruciais. Pesquisem as universidades que vocês querem estudar e tentem fazer conexões nessas universidades. Como? Cara, manda e-mail, adiciona no Facebook, no Instagram, entre em contato, mas tenta de alguma forma criar conexões nessas universidades. Por quê? Porque isso obviamente ajuda na hora de você entrar. Quando você for fazer a prova, você já é alguém que os professores têm um mínimo contato, um mínimo conhecimento, pelo menos. Eu tenho certeza que isso foi o que também me ajudou para conseguir não só a bolsa em Louisville, como em Cincinnati, mas eu acabei escolhendo Louisville. No meu caso foi estar no lugar certo na hora certa, porque, para ser muito sincero, eu não estava pesquisando nada sobre mestrado. Eu estava só próximo à pessoa, ao professor de Cincinnati, enfim, tudo aconteceu, ele pegou, me chamou, essa conexão aconteceu ali. Mas, de certa forma, foi sorte, entende? Então, para você que está vendo esse vídeo agora, quer estudar nos Estados Unidos, cara, pesquisa agora as universidades que você quer. Todos os sites vai estar lá todo dizendo quais são os professores, etc., o contato deles. Manda mensagem, fala, olha só, estou querendo estudar, blá, 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 blá. Não é ficar enchendo o saco dos caras, mas tenta fazer conexão. Esse terceiro passo vai te ajudar muito a conseguir entrar mais fácil nas universidades. E é basicamente isso. Voltando para a minha história. Fiz a prova então, acabou que a bolsa de Louisville foi muito maior, então eu escolhi Louisville, recusei Cincinnati, escolhi Louisville. Passei por todo o trâmite acadêmico, que aí, cara, enfim, esse vídeo aqui não é para ensinar sobre isso, cada universidade tem o seu processo, mas tem toda uma burocracia de documento, mandar histórico, diploma, tem que traduzir tudo, tradução juramentada, enfim, todos os sites vão ter, as universidades vão ter tudo isso bem definido. Enfim, passei por todo esse processo, todo o processo de visto, e depois de mais ou menos uns 5 meses de processo, eu fui para a Universidade de Louisville. Comecei em agosto de 2011 e terminei em maio de 2013. Foi a experiência que mudou a minha vida, assim, sem a menor dúvida. Foi onde eu tive um contato com jazz e com música de uma forma extremamente intensa. Eu tinha aula não só de bateria, mas de prática de conjunto de grupo pequeno, prática de conjunto de grupo grande, prática de conjunto de orquestra, história, composição, regência, teoria, improvisação, enfim. Era um conhecimento intenso. Foram 2 anos respirando música, respirando jazz. Isso realmente
mudou a minha vida. Quando eu voltei pro Brasil, minha carreira, cara, foi outra. Enfim, cara, não consigo nem mensurar o tanto que eu cresci na música com isso. Então eu aconselho vocês que querem fazer esses 3 passos que eu falei e, cara, se jogar, porque tá mais perto do que parece. Essa é a principal mensagem desse vídeo. Tá mais perto do que parece e você também pode fazer esse mestrado que nem eu fiz. Beleza? Espero que essa minha história possa ter te tirado algumas dúvidas e possa te incentivar e inspirar a também buscar o seu caminho. Se tiver qualquer dúvida, gente, manda mensagem aqui que eu vou ficar feliz em responder. Vamos trocando essa bola. E é isso. Fico esperando a mensagem de vocês e a gente se fala na próxima aula. Valeu!